Exu, origem, natureza e mistério por Tatá. Nganga Quilumbo, adaptação de texto por Nganga Ngawamubila. O termo Exu nasce da antiga divindade iorubá chamada Exu Orixá. Ele é um orixá primordial e representa o próprio movimento do cosmos. Exu Orixá é a força que liga o caos às energias ordenadoras. É o impulso que movimenta o planeta Terra e tudo que existe no universo. Ele é o princípio do intercâmbio entre todas as coisas, é o mensageiro entre os mundos. É aquele que abre todas as estradas materiais e espirituais. Sem Exu Orixá, nada pode fluir, nada pode nascer. Nada pode se comunicar. Em um antigo mito Nagô, Exu Orixá entra em disputa com Orumilá. Durante esse confronto, Exu Orixá é fragmentado e seus pedaços se espalham pelo universo. Cada fragmento se torna uma face de sua própria essência divina. A partir daí, para cada objeto e fenômeno passa a existir uma expressão diferente de Exu Orixá. Ele se torna onipresente. Torna-se o Senhor da multiplicidade, torna-se a própria transformação. Carrega a fusão dos elementos água e terra, carrega o equilíbrio entre o dinâmico e o receptivo, carrega a síntese dos três sangues primordiais, o branco, o vermelho, o negro. Ele governa o movimento, o destino e o tempo. Quando os povos iorubá foram arrancados da África e trazidos ao Brasil, trouxeram consigo o culto a Exu Orixá. Seu papel era indispensável, pois nenhum outro orixá poderia ser cultuado sem sua intermediação, com um contato entre culturas africanas, indígenas e europeias. Seu nome passou por adaptações fonéticas e se transformou em Exu. Na sequência, dentro das práticas espirituais e mágicas brasileiras. O termo Exu começa a ser aplicado também a espíritos desencarnados que se manifestavam nos cultos afro-brasileiros. Esses espíritos, ligados às práticas da via esquerda, passam a ser chamados de Exus Aiecuruns ou Exus Catiços. Esse processo já podia ser percebido no século XIX, entre os baculos da cabula, por exemplo. Os ancestrais divinizados eram guias espirituais de suas comunidades. Por isso encontramos até hoje figuras chamadas Tata Mulambo, Tata Veludo, Tata Caveira, Tata Rompe-Ferro e Tata Ferrolho. Com o tempo, essas figuras foram absorvidas pelo título Exu. Tornaram-se Exu Tata Caveira, Exu Tata Mulambo e assim por diante. A quimbanda nasce justamente desse encontro de tradições. Ela incorpora elementos da cultura banto, da tradição iorubá e do espiritismo europeu. Exu, dentro da quimbanda, não é apenas o mensageiro dos oriquissais. Ele é um mestre espiritual. É um espírito humano divinizado que alcançou a deificação. É um senhor das encruzilhadas, do destino e do desejo. Ele guia aqueles que buscam o caminho da feitiçaria e da libertação da alma. Para compreender Exu na quimbanda, é essencial diferenciar Egum e os glorificados no inferno. A palavra Egum, no iorubá, pode significar cadáver, osso ou ancestral. Mas no contexto religioso, ela indica o espírito de uma pessoa falecida. Já o termo Egungun se refere a mortos divinizados. A quimbanda desenvolve sua versão desses ancestrais sagrados. São os Exus e Pombagiras. Eles não são simples mortos. São espíritos que alcançaram um estado elevado de consciência e poder espiritual. Esses espíritos eram bruxos, magos, curandeiros, sacerdotes e feiticeiros em vida. Após a morte, tornaram-se guias espirituais de extrema força, são os mestres de muitas tradições, tal como explicam diversas escolas esotéricas. A lista é longa. Em outras culturas são chamados de mestres ascensionados, Bodhisattvas, Nemus, adeptos dos planos internos, santos iluminados, heróis divinizados, Engejar, Tesear, pretos velhos e caboclos. E na quimbanda são os Exus e Pombagiras. Esses seres iluminados atuam como agentes da transformação da alma, guiam o adepto
no processo de expansão de consciência e conquista da imortalidade espiritual. Esse processo é como a quebra da previsibilidade causal e a expansão excepcional da mente. A Quimbanda é um caminho de deificação, é o caminho onde o ser humano busca ultrapassar seus limites e se tornar semelhante a uma divindade. No Apocalipse encontramos a expressão segunda morte. Ela significa a destruição da identidade espiritual dentro do ciclo reencarnatório. Os glorificados no inferno são aqueles que venceram esse destino. Não perderam suas memórias, não perderam sua identidade, preservaram sua alma acima do ciclo de reencarnações, tornaram-se imortais, tornaram-se deuses e servem ao chefe império maioral, o diabo, como senhores do culto de Exu. Dentro dessa visão, os quiumbas são feiticeiros que tentaram alcançar a deificação, mas fracassaram. Tornaram-se entidades parasitárias e sem luz. Já os mortos deificados da Quimbanda são feiticeiros que venceram essa provação, transcenderam a condição humana, tornaram-se como os heróis divinizados das culturas arcaicas. Os Exus e Pombagiras também são comparáveis aos mestres do Oriente e aos chefes secretos da grande fraternidade branca. Muitos ocultistas do século XIX e XX afirmavam receber instruções desses seres internos. Aleister Crowley, por exemplo, dizia dialogar com esses mestres para construir a doutrina de Telamar. Na Wicca de Gerald Gardner, esses seres são chamados de poderosos mortos, ecoando a herança da feitiçaria europeia. O termo catiço na linguagem popular indica agilidade, esperteza e domínio dos instintos. Um catiço é sagaz, é astuto, é habilidoso. Dentro da Quimbanda, os Exus catiços se manifestam por meio da incorporação. Eles se acoplam aos pontos de força do corpo astral do médium. Dessa forma, o médium se torna um elo entre os mundos. Ele é o canal onde a energia passa. Ele é o ponto onde o visível e o invisível se encontram. Todo ser humano que desencarna se torna Egum. Mas Exu na Quimbanda não é um Egum comum. E também não é o Oriza, Exu Orixá. Exu da Quimbanda é um espírito humano que retorna com autoridade espiritual para guiar seus devotos. Ele ensina, ele orienta, ele ilumina, mas não faz o caminho pelo adepto. Exu aponta a direção, cabe ao iniciado caminhar. Essa é a lei, esse é o fundamento. Exu já percorreu a trilha. Ele não retorna para carregar ninguém. Ele retorna para instruir. Os Eguns são a matéria espiritual da Quimbanda. São a base oculta dos reinos dos Exus. São trabalhados e elevados até se tornarem Exus verdadeiros. Fernanda Laux identifica esses glorificados no inferno como Ingangas. São espíritos ancestrais feiticeiros que sustentam a força vital das comunidades. Uma visão próxima dos Baculubantos. As Pombagiras, por sua vez, são as entidades mais mal compreendidas. Sua origem é complexa. Alguns relatos antigos afirmam que a primeira se apresentou como Pangila. Esse nome remete ao Equizime Pambunigila, divindade banto associada às encruzilhadas. Outros apontam para as Mouras encantadas e as Moiras ibéricas, mulheres espirituais ligadas à feitiçaria europeia. Muitas prostitutas e feiticeiras portuguesas e galegas cultuavam essas figuras e trouxeram esse arquétipo ao Brasil. Daí nasce a Pombagira como conhecemos hoje, uma figura mística que carrega a herança das bruxas europeias, uma senhora da encruzilhada, uma guardiã do desejo, uma feiticeira ancestral. Dentro da Quimbanda, muitos templos usam a imagem de Baphomet para representar o imperador maioral. A palavra Baphomet vem de Baphimetra, significa mãe tingida ou mãe sangrenta. É o grande utero negro, é o poder gerador da grande mãe, é a deusa sinistra. Os Exus e Pombagiras são espíritos materiais. Eles carregam uma alma viva. Eles operam dentro do reino da geração. Por isso, o sacrifício animal é fundamental. O sangue é um dos 5 elementos da magia: terra, água, fogo, ar, espírito. O sangue vivifica o rito, ele anima as potências que governam o mundo material. Isso não é anticósmico, não é destrutivo, é a própria lógica da criação.
Sempre foi assim. Nas culturas antigas, os damones trabalhavam para manter a ordem do cosmos por meio dos elementos da natureza. Os Essos e Pombagiras atuam no reino da geração. Eles usam seus elementos, suas forças, suas estradas. Cada um possui zonas de poder específicas. A combinação de elementos e o uso correto da sacralização é a base da ciência do corte. E é essa combinação que torna possível a verdadeira magia da quimbanda. Exu e Pombagira são mestres da magia. São glorificados no inferno. São os iluminados que guardam os segredos do cosmos e guiam os que ousam trilhar o caminho da feitiçaria. A quimbanda ensina que o ser humano pode ser como os deuses. A serpente do Gênesis já dizia isso. Quando abre os olhos da humanidade, ela revela o caminho da divinização. Esse caminho existe em diversas tradições, dos mistérios de Lúcifer aos ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. A quimbanda é um culto brasileiro autêntico. Preserva os segredos da feitiçaria, da necromancia e do poder ancestral. Seus Exus e Pombagiras são espíritos elevados que conduzem o iniciado ao despertar espiritual. O objetivo final do adepto é simples: tornar-se um deles, tornar-se imortal, romper o ciclo das ilusões materiais e conquistar a verdadeira liberdade da alma.